Assis, cidade medieval que inspira um encontro íntimo com Deus. Chamado atendido não só por São Francisco, mas também por uma moça, Clara. Então, Clara de Assis, para situá-la na Itália, na Idade Média, no fim de uma era feudal e no começo da era burguesa, nesse momento ela nasce. E tem a sua infância ali na cidade de Assis. E por volta de 13 anos, como adolescente, vamos dizer, ela conheceu Francisco de Assis. Certamente já conhecia antes, mas como qualquer pessoa, não tinha nada de excepcional. Mas a partir da sua adolescência, ela começou a ver em Francisco, que já tinha tomado a sua decisão de romper com o pai, romper com a família e viver a vida franciscana, ela se entusiasmou pelo tipo de vida dele. E depois chegou até a entusiasmar também as suas duas irmãs, Inês e Beatriz. Entre seguidores da proposta franciscana de levar uma vida igual a Jesus Cristo, uma mulher, Santa Clara. E é na basílica dedicada a essa santa que se encontra uma das principais relíquias para a conversão de São Francisco, a Cruz de São Damião. A relíquia representa a origem das obras da ordem franciscana, quando Cristo convida seu servo Francisco a reconstruir a igreja. Para eles, Francisco, Clara, aquele movimento, não era tão importante o que faziam, mas era importante o que viviam. Se bem que as duas coisas não se contrapõem, mas você pode dar mais ênfase a um e mais ênfase a outro. Eles deram mais ênfase ao ser, ao viver. Por isso, até hoje, as clarissas, elas não se dedicam a algum trabalho específico, como, por exemplo, outras congregações se dedicam à publicação de livros, se dedicam aos doentes, criando hospitais ou às escolas. Elas não. Elas vivem reclusas, distante do dia a dia, da lógica do mundo, num convento, numa clausura, e ali vivem a vida evangélica. Na cidade onde vivenciaram o Evangelho, a basílica que homenageia a santa guarda outras relíquias. As roupas usadas por Clara e Francisco e o corpo da santa, que faleceu em 1253. A pintura, que a representa com a hóstia consagrada no templo, é a mais conhecida de seus devotos. Da hóstia consagrada, o significado é que, naquele contexto europeu, italiano, de invasão dos muçulmanos, o mundo árabe invadia a Europa se armava contra os muçulmanos, aquela guerra de cruzadas. Houve um momento em que a cidade de Assis foi cercada pelos sarracenos. E ela foi, diz a lenda, com um cibório, com a hóstia na mão, e enfrentou aqueles soldados. E com isso conseguiu afugentá-los, conseguiu vencê-los, com a força da hóstia consagrada. Santa Clara é conhecida como a protetora da TV e das pessoas que trabalham neste veículo comunicacional. Essa devoção se deve a um fato que ocorreu com ela, ainda viva. Na biografia dela, se conta que um determinado dia de Natal, ela estava muito adoentada e gostaria de participar da missa. E por causa da doença, a Inês, a Beatriz, as irmãs dela e as outras foram participar da missa. E ela teve que ficar ali, de cama, em casa, doente. E diz a lenda que ela viu a missa, pôde assistir à missa sem ir lá na igreja. Então, baseado nesse episódio, a igreja achou por bem que ela poderia, então, ser a protetora da televisão e dos trabalhadores nesse campo de atividade, porque ela conseguiu assistir uma missa não estando na igreja. Santa Clara, ao se entregar à vida cristã de forma plena, deixa mensagens e ensinamentos de fé que são seguidos até hoje. Um de seus escritos, inclusive, inspirou uma imagem da santa pouco vista, mas de um fundamento cristão valoroso. Quem preparou essa imagem, um artista que a fez, ele se baseou num episódio
onde Clara, escrevendo para suas companheiras, Beatriz, Inês e as demais, ela lembrou a imagem de um espelho. Que quando você olha para um espelho, você vê você mesma. Só que ela lembrava que o nosso espelho, quando Deus é o nosso espelho, a gente vê quem a gente é, mas vê também quem a gente deveria ser. Então eu penso que hoje, no mundo de relativismo que vivemos, de transitoriedade de tudo, é muito importante que cada pessoa tenha suas convicções profundas e não abra mão delas. Como Clara, mesmo que tenha que enfrentar, ela enfrentou os pais, enfrentou o Papa, enfrentou quanta dificuldade para ser coerente consigo própria. Acho essa uma grande lição que ela deixa para todos nós.